boa tarde. Está no ar o programa Mais Saúde, uma realização da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. E o tema do programa de hoje será a radioterapia, uma das formas de tratamento no combate ao câncer, que é oferecido aqui no Hospital do Câncer do Centro-Oeste de Minas. Para explicar mais sobre esse assunto, sobre esse tratamento, nós recebemos aqui no estúdio o doutor Agostinho Luciano de Souza, que vai tirar dúvidas, dar esclarecimentos numa entrevista com o Paulo Henrique. É com você, Paulo Henrique. Olá, boa tarde a você que assiste ao programa Mais Saúde. No programa de hoje vamos conversar com o Dr. Agostinho Luciano de Souza, radioterapeuta do Hospital do Câncer e Hospital São João de Deus. Dr. Agostinho, boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Mais Saúde. Eu queria que o senhor falasse para a gente um breve currículo do senhor. É a primeira vez que o senhor participa no programa conosco, né? Queria que o senhor falasse um pouco, para quem não o conhece, um pouco sobre o seu currículo. Correto. Eu sou médico, formado em 1987. E desde 99, quando eu fiz a opção para trabalhar, fazer radioterapia. E desde a inauguração do hospital, a gente está aqui. Fiquei em Goiânia, foi 3 anos lá. E desde o início, desde o primeiro tratamento, a gente já está no Hospital do Câncer. Desde o comecinho, então? Desde o início, desde o primeiro tratamento. Olha, que legal. E falando em tratamento, quais são os tratamentos disponíveis atualmente no Hospital do Câncer? Consta, né, a radioterapia, a químio, além da cirurgia que é feita, tem a braquiterapia, né? E também existe a hormonioterapia. Eu queria que você falasse um panorama desses tratamentos para quem nos assiste. Certo. O câncer, basicamente, ele é tratado de 3 formas. Você trata... Primeiro vem a cirurgia, que é muito importante para o diagnóstico. Não tem como tratar câncer se não tiver a cirurgia. Não digo que seja cirurgia definitiva, mas uma biópsia, uma amostragem do tumor, daquela lesão. Depois, uma vez com o diagnóstico, vai partir para a cirurgia definitiva, que é a ressecção dos tumores que têm indicação. Depois você vai para a quimioterapia, também para os tumores que têm indicação, e para radioterapias que têm tumores que têm indicação. Muitos tumores são tratados exclusivamente com cirurgia, um exemplo é os tumores de pele. Outros tumores são tratados com radioterapia, que também pode incluir o tumor de pele, mas tem outros tumores, como até próstata, pode ser tratado também com radioterapia exclusiva, e tem tumores que são tratados, às vezes, só com quimioterapia. Alguns tumores de mama podem ser tratados, talvez, exclusivamente, de acompanhamento só mesmo com quimioterapia. Agora, o que eu acho mais importante, que eu acho importante para o Centro de Tratamento Oncológico, e também, lógico, o trabalho desenvolvido pela ACOM, e que a gente gostaria é de não estar tratando o número mínimo de pacientes, atuando mais na parte de prevenção, que é mais importante do que operar, que fazer radioterapia, que fazer quimioterapia, é você prevenir a doença, se possível evitar a doença. Se chegar a acontecer a doença, era chegar num tratamento mais inicial. Hoje tem tantos trabalhos de prevenção, de câncer de próstata, câncer de mama, câncer de pele, câncer de intestino, certo? E para tudo isso, na conta também você consegue, tem seu suporte, tem orientação que pode ser feito. Sim, e no caso a equipe, né, uma equipe grande de prevenção. Exatamente. Que trabalha exatamente nesse Exatamente isso aí, tentando esse objetivo. E já tem diminuído, a gente tem observado que tem diminuído na região, muitos tumores estão chegando em casos mais iniciais, justamente devido a esse período de atuação da ACOM de mais de 10 anos, insistindo junto com o pessoal aqui. Entendi. Na área de prevenção. E no caso o tumor, por exemplo, passo inicial, a pessoa geralmente vai ao consultório do clínico, né, alguma coisa assim, com uma suspeita, né, com algum sintoma, e aí depois desse momento ele pede então que seja feito raio-x, talvez uma tomografia, no caso mais evoluído, mais avançado, né, e após esse momento, aí sim que é feita a biópsia que define qual que é o tratamento, se vai ser rádio, se vai ser químico, como que é feito isso? O ideal é que no clínico, lá no postinho de saúde, até no postinho de saúde da zona rural, o pessoal tem um treinamento bom ou mínimo, porque qualquer ferida, qualquer lesão, qualquer nódulo que persistiu por mais de 30 dias, seja encaminhado pelo médico, ou se for agente de saúde ou quem for perceber, encaminhar para o médico, e esse médico pensar sempre em tumor.
Eu não posso achar que todo mundo tem um tumor, nem que todo nó, todo carocinho seja um tumor. Mas que ele passou de determinado período de tempo, 1, 2 meses, tem que ver e tem que descartar o tumor, porque o restante é fácil de se tratar, certo? Se começar a pensar dessa maneira, te garanto que vai ser muito maior o número de pacientes que vão chegar para tratamento, certo? Com uma doença bem mais inicial. E como você falou, suspeitou-se de uma lesão inicial, não precisa ser um oncologista, não precisa ser o cirurgião oncológico, pode ser até lá no postinho de saúde, até em qualquer cidade do interior, tem condição. A lesão superficial, ferida aberta, tira um pedacinho, faz uma amostragem, os médicos sabem disso, encaminhe para o serviço de anatomia patológica, para o laboratório, aí é o primeiro passo. Fazendo isso, já está ganhando muito tempo, diagnosticou-se. O ideal, não se mexer e encaminhar imediatamente, o mais rápido possível, para um serviço de oncologia que as diversas equipes vão atuar sincronicamente para tratar daquele paciente. Até porque eu acho que o grande problema é que muita gente tem medo, né? Às vezes pensar, eu estou com um carocinho, eu estou com uma ferida que não cicatriza, e tem medo e deixa de procurar um médico, né, para diagnosticar no início. Isso é o grande erro, né? Se na verdade as pessoas, no início, elas conscientizarem, vou no médico, vou ver o que é, do que se trata. Se for um câncer, está no começo, eu vou, né, logicamente, fazer o tratamento. Mas se não for, também para a pessoa já ficar mais tranquila, né, doutor? Correto. Isso aí, você foi no ponto certo aí. Só que nós temos uma cultura eu tiro a base em casa. Minha mãe não fala nem a palavra câncer, é aquela doença. E hoje nós estamos observando, que cada dia nós estamos vivendo mais. Eu lembro que na escola, no primário, quando ouvi pela primeira vez falar em vida média do brasileiro, parece que foi no ano de 1968, 69, falava-se em 49 anos. É muito pouco. Muito pouca coisa. Hoje, isso está quase que dobrou, quase que dobrado. Está 96 não, mas está picando nos 80 anos aí, e melhor, com qualidade. Hoje você vê muitas pessoas com 70, 80 anos, com a qualidade de vida excelente, bem disposta. Então, os tumores um câncer não é uma doença de jovem, é doença de pessoas idosas, a partir dos 50 anos principalmente. Então, nós temos que desmistificar e deixar de ter medo da palavra câncer, porque quanto mais queremos viver, mais a gente vai ter que conviver com o câncer. E quanto mais precoce o câncer for diagnosticado, mais fácil ele vai ser curado, mais seu percentual de cura vai ser aumentado. Hoje, quase que, para generalizar, 2/3 dos tumores, de um modo geral, são tratados, são curáveis. Fica 1/3 ainda que é a parte mais difícil, mas há pouco tempo era 20%. Hoje já está em... A medicina vem evoluindo muito. Exatamente, evoluindo demais da conta e facilitando. Olha o que a conta facilitou para acesso ao pessoal. Muito fácil hoje. Antes não se falava, hoje se procura câncer. Quanto mais precoce, melhor. É igual incêndio. Vamos prevenir. Se começar, vamos acabar com ele no início. É verdade. E você que está em casa, na verdade, não é preocupado. Tudo é câncer, né? Tudo que eu tenho, qualquer coisa que acontece é câncer. Não é desesperar. É ficar atento. As mulheres fazerem os exames preventivos, né? Os homens também fazerem os exames. E qualquer alteração, não ter medo e procurar um médico para de fato. Quanto mais precoce, melhor. Exatamente. Não deixe para depois, não. Não tenha medo. Procure, vá, olhe, não crie nenhuma neurose. É isso. Mas procure de maneira normal, o mais rápido possível. Tá, e vamos falar um pouco sobre cada um desses tipos de tratamento, mas em específico a radioterapia. Mais detalhadamente, assim, para quem tem casa, não conhece, às vezes tem algum amigo que faça, um tio, né, uma prima, um parente. Como que é esse tratamento? Porque às vezes a pessoa chega em casa, a radioterapia em relação à quimio, ela dá um pouco menos de reação, né, de efeitos colaterais. Não que ela não dê, mas ela também dá alguns efeitos colaterais. Então, até para a pessoa que nos assiste, para ela entender um pouco, saber, a pessoa chegou em casa, né, desanimada ou sem apetite, nauseosa. Conta um pouco para a gente. A radioterapia, ela tem os aparelhos de radioterapia. Antigamente existia os aparelhos de cobalto, são usados ainda. No passado, ainda era muito usado o césio, que hoje já caiu em desuso, certo? E usava-se vários elementos radioativos. Hoje, praticamente, não se usa elemento radioativo em radioterapia. O que se usa hoje são os aceleradores lineares. O que eles são? Eles são aparelhos de raio-x. São aparelhos de raio-x de alta potência e de feixe contínuo. O que é o feixe contínuo?
O raio-x comum é como se você fosse fazer um retrato, uma foto, é um disparo. O aparelho de radioterapia vai usar aquele mesmo raio-x, aquele mesmo tipo de energia, só que ele vai ser o quê? É um feixe contínuo com duração de 30 minutos, de 30 segundos, 1 minuto ou mais um pouco, dependendo do que você está tratando. Cada local precisa de cuidados e tem as doses que são específicas para cada local e para cada tumor. Então, é muito comum o paciente perguntar, eu vou sair emitindo radiação? Não tem nada disso. Entrou para a sala, parou o tratamento, não tem radiação. Você pode sair normalmente, ninguém sai contaminando ninguém, não tem substância nenhuma que vai sair contaminando ninguém. Fechou, tanto é que os funcionários, a gente, no momento do tratamento, a gente afasta e as portas são fechadas, que as portas blindadas são fechadas. Mas terminou, imediatamente os técnicos, até a gente, estão lá juntos normalmente, sem problema nenhum. O câncer, de forma geral, o câncer, as formas de tratamento do câncer são rodeadas de mitos, de tudo, né? Por exemplo, a pessoa que vai até o Hospital do Câncer, ou que tem a oportunidade de conhecer, na verdade é um nome complicado, mas é o bunker, que é a sala onde acontece, né, a sessão de radioterapia. Ela tem paredes, né, mais espessas, com umas paredes diferentes. Tem parede lá que chega a ter 2 metros de material especial com proteção, que chega a 2 metros de espessura. Então, assim, as paredes têm essa espessura com material que protege, para que não saia, né, radiação durante o tratamento, porque após, como o doutor Agostinho falou, a pessoa ela não emite radiação, ela, na verdade, isso é um mito, né? Exatamente. Além desse grande mito, que muita gente sai da sessão, ou muita gente que vê pessoas que fazem câncer, né, que tem essas dúvidas. Quais são os principais mitos em cima da radioterapia? Que vai queimar, a pessoa vai na radioterapia para queimar o tumor, e pessoal sempre falam isso. E segundo, que se não vai sair soltando de radiação por aí. Hoje mesmo é uma paciente, estou terminando, não vou. Até quando que eu vou emitir radiação? Falei, só não vai emitir, só nunca emitiu e nem vai emitir radiação. Só terminou, só recebeu radiação no momento que a senhora estava tratando. Saiu dali, o pessoal entrou na sala, abriu aquela porta, não tem radiação. Agora, o mito da radioterapia de queimar, de aquelas lesões de pele, que realmente acontecia muito com o aparelho, com o cobalto, porque hoje os aparelhos, de acordo com a potência, de acordo com o tipo, ele tem um limite de profundidade de dose. O cobalto, ele tinha dose, que são os aparelhos já não são usados mais, ou quase não são usados, ele tinha a dose máxima dele estava muito próximo da superfície, meio centímetro. Então, naquele ponto, levava-se muito às dermatites, às epitelites, que vulgarmente passaram a ser chamadas de queimadura, porque a irritação é a mesma. Hoje não, hoje com o aparelho, por exemplo, aqui hoje opera com um aparelho que tem essa dose máxima dele de 1,5 centímetro. Então, se diminui demais da conta. Não quer dizer que conforme o local a pessoa está tratando, devido à irregularidade do corpo, a anatomia muda ali, ele pode realmente, alguns locais podem perfeitamente irritar. O paciente está tratando pelve, o paciente está tratando colo de útero, o paciente mama, às vezes nas dobras da axila pode irritar um pouquinho, mas é coisa perfeitamente tolerável, sem nenhuma coisa a mais. No novo aparelho que vinha, ele já é um aparelho que tem um pouco mais de potência, ele já tem esse build-up mais profundo. Então, para determinados tratamentos, eu creio que trabalhando com ele, que é o que se faz em outros locais, esses efeitos que eu estou falando, principalmente na pele, vão melhorar demais da conta, diminuir bastante, certo? Então, acho que esse mito que radioterapia queima, não, isso acho que é um mito, é um medo, e acho engraçado que como que as coisas, para amedrontar as pessoas, como que isso cresce. Eu falo que tem um fermento naquilo, aquilo multiplica e a radioterapia não queima, a radioterapia não deixa ninguém soltando de radiação por aí. Encerra tudo lá. E tem alguma coisa que a pessoa tem que evitar enquanto ela faz um tratamento de radioterapia? Por exemplo, outros aparelhos, muita gente não entende tecnicamente, por exemplo, uso de celulares, micro-ondas, isso pode interferir ou não tem nada a ver? Nada. A gente só mito mesmo, à vontade, até fugindo do celular, tem várias coisas falando de celular por aí, mas acho que não tem nenhum trabalho científico que prove que o celular faça mal para qualquer coisa. Até o mundo também não consegue viver sem celular. Mas a radioterapia, a gente pede só que evita, primeiro,
Durante o tratamento, para você diminuir, todo tratamento tem seus efeitos colaterais, maiores ou menores, tem as náuseas, quando você está tratando a região do aparelho digestivo, pode ter vômito, às vezes tem... de pessoa para pessoa tem tolerância maior ou menor, tem pessoas que toleram muito bem, tem pessoas que já têm uma tolerância menor, tem pessoa que a pele resiste mais, tem pessoas que a pele resiste menos. Então, mas assim, é muito pequena essa diferença. De um modo geral, é tranquilo, sem maiores assim, problemas. Mas a pessoa hidratando bem, e evitando, para determinado local, a exposição ao sol naquele período de tratamento, certo? Você consegue amenizar e diminuir bem esses efeitos colaterais, tornando o tratamento bem mais saudável e menos agressivo, vamos dizer assim. Como que ela é realizada? O aparelho ele é posicionado, por exemplo, a pessoa que tem uma lesão, vamos supor, na perna. O aparelho ele é posicionado ali e aí os raios, né, a radiação, ela atinge somente aquele local? Como que isso funciona? Vou explicar. A radioterapia, para fazer radioterapia, você depende de uma equipe. Já diante de vamos pensar, mama ou próstata, homem e mulher. Esse paciente, ele vai para a sala, a gente tem algumas medidas, que faz até algumas marcações, de posse dessas medidas, juntamente com o físico, porque o médico não calcula a dose de radioterapia, quem opera o aparelho é um físico nuclear, um físico médico, aliás, físico nuclear, não. É um físico que vai cuidar dessa parte toda, as doses, profundidade, o que você quer, a irregularidade do corpo. Por exemplo, no tratamento de uma mama, ela é uma hemisfera, né? Então, você tem que... A dose que vai ser feita na parte mais alta da mama não é a dose que vai ser feita na parte mais da base, junto ao corpo da mama. Junto ao corpo ali na mama. Então, existem filtros mecânicos, existe filtro que o próprio aparelho, chama filtro dinâmico, que o próprio aparelho ele vai abrindo aquela mandíbula dele, que é onde faz a liberação de proteção, proporcionalmente à área que você está tratando, liberando naquele espaço só aquela dose. Então, e quem vai calcular isso não é o médico. É o físico que calcula. Você tem uma equipe que trabalha, ele tem o técnico que vai fazer o tratamento todo dia, certo? Então, assim, e tudo isso coberto por um sistema de segurança, de checagem, que semanalmente o aparelho ele é checado, ver se a dose que ele está marcando é realmente a dose que está emitindo. 2 vezes por ano vem o CENEM, que fiscaliza isso tudo, que checa essas doses, com equipe presente, faça todas as dosagens, avalie se tem algum escape, alguma coisa que está se perdendo ali, para não prejudicar nem a equipe de tratamento, nem o próprio paciente. E o campo é localizado. A radioterapia, ao contrário da quimioterapia, que ela é sistêmica, a quimioterapia pega as células circulando, vamos dizer assim, nos locais que elas podem ter saído para dar as metástases, né? Já a radioterapia não, a radioterapia vai cuidar de um local. Um câncer de próstata vai atuar exatamente em cima da próstata, e se for de mama, exatamente na mama. Específico. E, por exemplo, uma paciente que opera a mama e conserva a mama, você ainda faz um reforço próximo àquela área tumoral, para poder se ter mais certeza de aproximar do 100% de cura. E os benefícios da radioterapia? É claro que não dá para determinar que, na verdade, o tratamento ele envolve o tripé, né? Que é a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. Mas em vista, né, quais são os benefícios da radioterapia, se a gente pode dizer assim, dessa forma? Não vou falar que seja benefício, mas o que a radioterapia está caminhando e caminhou são para as novas tecnologias que você consegue hoje delimitar áreas, né? É o que vai ser feito agora na expansão do serviço, o novo aparelho está para chegar. Hoje, 90% dos tratamentos são feitos em aparelhos convencionais, como que se tem aqui. Ou seja, grosseiramente é como se fosse um cubo. 4 campos, né? 2 campos laterais e 2 campos antero e posteriores. De um modo geral é feito isso. Mama, por exemplo, a gente fala muito na mama, que é um tratamento muito comum que muita gente faz. São campos paralelo oposto, mas só que você tem essa diferença dos contornos da mama. Hoje, os novos equipamentos que vão chegar, o que você vai conseguir? Por exemplo, uma próstata, você faz uma tomografia e vai se fazer esse tratamento chama-se radioterapia de intensidade modulada.
o aparelho é o mesmo, só que ele tem um software que vai, e ele tem um equipamento acoplado a ele, que vai fazer com que a principal área irradiada é a parte tumoral, a parte onde é o centro do tumor, e o entorno do tumor já recebe um pouco menos de dose, até áreas que antes, com o sistema de cubo, era quadradinho, fazia-se aquilo ali, aqueles campos, por exemplo, nas novas tecnologias, o tecido sadio é poupado. Quando você poupa tecido sadio, tecido que não precisa ser irradiado, você traz muito benefício para o paciente. Bom, a conversa está muito boa, mas a gente vai fazer um intervalo rapidinho, não sai daí que a gente volta já já. A Acon construiu, equipou e expandiu o Hospital do Câncer e presta assistência a seus pacientes. Hoje são mais de 10 mil atendimentos mensais. Alô pessoal, aqui é o Victor e aqui é o Léo. Nós somos parceiros da Acon na luta contra o câncer. Seja parceiro você também. A Acon é a única instituição que capta doações para o Hospital do Câncer do Centro-Oeste de Minas. Faça a sua parte e entre também na luta contra o câncer. Seja um doador. Quando a Acon chamar, deixe seu coração atender. Estamos de volta com o programa Mais Saúde, hoje conversando com o Dr. Agostinho. Ele aqui é oncologista do Hospital do Câncer, né, o Hospital São João de Deus, e ele é radioterapeuta. Exatamente. Bom, antes do intervalo a gente conversava sobre os benefícios, né, e tudo, algum benefício da radioterapia e também sobre alguns efeitos colaterais. Os principais efeitos colaterais que os pacientes trazem, que eles sentem, que eles reclamam, o que seriam, assim, com a radioterapia especificamente? Tem-se cada vez, a gente como trabalho sempre na prevenção e também desde a chegada do paciente ao serviço. Tem equipe de acolhimento que começa a trabalhar orientando hidratação, orientando como proceder, qualquer dúvida, tem até as próprias técnicas, só comunicar para elas que imediatamente tem um pessoal de suporte que vai contornar qualquer problema que tem no início. Praticamente você não tem efeito colateral. Tem algumas, o que pode acontecer? É o que a gente estava falando, às vezes vai ter as epitelites, que são as irritações de pele. Quando é a área do aparelho digestivo, a pessoa pode ter diarreia, pode ter náusea, pode ter vômito, muito menos quantidade do que se tem isso com quimioterapia. E muito menos que o pessoal fala, normalmente, que eu falei antes. Se é para assustar alguém, o pessoal aumenta demais da conta. Pode acontecer no caso, quando o campo envolve vias urinárias, pode aumentar a frequência urinária, pode arder um pouquinho para urinar, certo? Isso vai depender do local que está, certo? Normalmente o que o pessoal mais reclama às vezes são as irritações de pele, quando que envolve o aparelho digestivo, o abdômen, náusea, vômito, às vezes alguma cólica, vem as diarreias também, e quando envolve vias urinárias, por exemplo, colo uterino que tem bexiga por perto ou próstata, às vezes as queixas relativas ao trato urinário, que são o aumento da frequência ou às vezes um pouquinho de dor, um ardorzinho para urinar. Entendi. Só falou que os trabalhos, né, como vai ser o tratamento e tudo é feito em equipe, com o físico também. A quantidade de sessões também é determinada por essa equipe, não? Não, a quantidade de sessão quem determina é o médico, porque não existe tratamento oncológico que não seja em cima de protocolo, de rotinas. E essas rotinas são mundiais. O paciente pode começar a tratar uma próstata aqui pelo sistema X. E para qualquer lugar do mundo que ele for, ele vai conseguir. Isso não é comum, não deve fazer, mas ele pode continuar o tratamento baseado a partir daquelas medidas, daquele local. Ele, logicamente, aqui vai refazer aqueles cálculos, conferir tudo e continuar sem problema, porque é a mesma coisa feita mundialmente. O tratamento, então, ele é padrão. Padrão é definido. Em oncologia não se inventa. Tudo para poder... o que está se fazendo vem de consenso, vem de trabalhos e muito, muito trabalho para definir aquilo ali. Ok. E já finalizando, né, quais são os cânceres mais comuns entre homens e mulheres, né, e que acabam fazendo, né, que são tratáveis com a radioterapia, por exemplo? Hoje, é muito câncer comum, tem no homem, né, o câncer de próstata demais, e tem também câncer de pulmão. Talvez esses aí puxam lidero. Tem o câncer de mama também, tem bastante. Hoje, com um tratamento com muito bom resultado,
Agora, quando você falou entre homem e mulher, o problema do homem não é o câncer mais tremendo, é o homem tratar. O homem é complicado, a mulher é mais fácil. Você fala que ela já sabe que tem que fazer a prevenção, ela faz certinha, ela sabe que o dia que ela tem que ir no médico, ela tem uma rotina, ela preocupa com a saúde. Já o homem é mais difícil, ele não quer fazer um PSA, ele tem medo do toque, ele não quer fazer, vamos pensar, um raio-x de pulmão periodicamente, ele não quer nem fazer um exame de urina, um exame de sangue, que é muito importante, ele acha que não vai, é difícil. Então, de um modo geral, a coisa no homem fica mais complicada um pouco, mas pelo próprio jeito. A mulher não, a mulher é muito tranquila, normalmente ela vai, ela procura, ela tem uma facilidade muito grande em tratar e em fazer sua prevenção. Ela tem consciência disso muito bem, que seja mão, que seja colo de útero, que seja pele, né? Muito importante. Mais uma vez, você que está em casa, a gente volta na prevenção, né? Que os exames, se cuidar, é muito mais válido, muito mais importante do que esperar chegar no estágio um pouco mais avançado para ter que fazer uma rádio, uma cirurgia, né? Ou fazer uma quimioterapia, um tratamento um pouco mais agressivo. Bom, doutor Agostinho, eu queria que o senhor fizesse as considerações finais, então. Talvez a gente esqueceu de alguma coisa que seja importante, né? O senhor fique à vontade, então, para... Foi bastante bom a conversa, mas tem uma coisa que eu estou vendo por aí surgindo e está crescendo demais e como fosse uma coisa light, que fosse natural. É o cigarro de palha. Tá, o jovem usando cigarro de palha, falando que ele é natural, que ele não causa câncer e que ele não é agressivo. Ele é sim, ele chega no trato digestivo ser 8 vezes mais cancerígeno que o cigarro de papel. Talvez, isso eu não posso afirmar estatisticamente, mas o cigarro de palha, o que a gente observa no pessoal de baixa renda que fuma muito o cigarro de palha, os cânceres no trato digestivo, ele é realmente muito maior. E por que nessa região ele é maior? Primeiro que ele produz muito alcatrão. E ele tem câncer de pulmão também, mas talvez por ele não tragar, então ele vai ter menos ou igual o de papel. E o cigarro de papel ele predomina um pouco mais, como ele traga mais, o dano no pulmão, que seja o dano por câncer, que seja o dano por enfisema, é maior. Então, mas uma coisa, eu gostaria que o pessoal prestasse bem atenção, cigarro de palha não é natural. Cigarro de palha, ele causa câncer até quando, no trato digestivo, que seja boca e intestino, principalmente no esôfago até no estômago, até 8 vezes mais do que o cigarro de papel. De natural ele não tem nada. E sem falar que ele não tem filtro e... Tudo, é alcatrão puro, porque o que causa o câncer não é a nicotina, o que causa o câncer é o alcatrão. É a madeira queimada. Isso vale também para quem fuma e lembrar também das pessoas, né, que estão junto com a família, né? Porque o fumante passivo, ele também está exposto da mesma forma a todos os riscos, né, do alcatrão, né, de todas as substâncias químicas e tóxicas, né, que contém o cigarro. Bom, é isso então. Eu queria agradecer muito a participação do senhor pela essa primeira vez. Espero que o senhor possa voltar novamente para conversar com a gente. Foi uma conversa muito esclarecedora. O bom que o senhor fala numa linguagem popular, né, que todos muito importante. Eles vão entender de forma clara, né? E muito obrigado então pela participação do senhor. O programa Mais Saúde termina aqui. Muito obrigada a você que nos assiste. Continue participando, enviando suas sugestões pelo comunicação@acom.org.br. Um grande abraço e até o próximo programa.